Olha isso, pessoal. Olha os caminhões. Já está chegando. 6/9/2021. Para falar que não é fake, porque a Globo não mostra nada disso. Repassa, pessoal, repassa. Cadê os homens aqui? Ajuda aqui, ó! Gente, eu amo o povo brasileiro! Gente, o pessoal tá coberto de razão. Gente, o povo tá liberando. Gente, o povo tá liberando. Eita. Liberou. Caminha bem, gente. Você tá ouvindo isso aí? Tomaram a capital. Planadas do Ministério invadiram os caminhões. A barreira que a polícia colocaram, passaram, levaram, tiveram que tirar o restante. Todos os caminhões do agronegócio invadiram. Só saem de lá com o STF fechado. Tô chorando, é emoção demais. Que coisa linda! Porra! Travaram a capital. Ninguém passa aí. Eles pensaram que ia fechar a esplanada dos ministérios, que ia entrar só pedestre. Bora! Vai pra rua amanhã, faça sua parte. Porra! É hora de virar o jogo. Ao vivo, direto de Brasília, agora 19h22. Os caminhoneiros acabaram de furar o bloqueio da Polícia Militar aqui na esplanada e entraram com tudo numa via que estava fechada. Olha só. Os caminhoneiros acabaram de furar o bloqueio da Polícia Militar. Vai, Brasil! Vamos da noite, a esplanada lotada de pessoas de diversos lugares do Brasil que vieram para a manifestação do dia 7 de setembro. Orações e ações. Meus nobres irmãos, sinceramente eu fico feliz vendo essas imagens, porque isso mostra o que a gente vem falando há tantos e tantos anos. A força está no povo. Se tem uma coisa que eu vi nesse protesto, nessa manifestação, foi uma frase escrita: Supremo é o povo. E de fato, assim, acima do povo só tem Deus, meus irmãos. E quando o povo perceber isso, quando o povo perceber que a nossa união pode de fato melhorar as coisas, que esses caras estão aí
para nos representar e nada mais do que isso. São empregados ilustres, nada mais. Quando o povo entender que, embora a elite mundial manipule muito essas marionetes aí eleitas para representar, se desviam das suas funções, quando o povo perceber que a elite os manipula, mas se o povo estiver atento, se o povo estiver em cima, dificultaria muito, atrasaria demais os planos deles, nós estaríamos bem melhor, meus irmãos. Eu espero que esse movimento consiga impeachmentar pelo menos 2 desses ministros. O STF está sem freio, o nosso sistema judiciário perdeu totalmente a credibilidade aqui no Brasil e as provas estão aí. A matéria recente aqui do nosso irmão, para a gente não ficar falando de coisa repetida que eu já falo há tantos anos. Jonatas Eloy, um abraço para você, meu querido irmão. Ele manda aqui, ó, matéria que você pode conferir aí, de 6 de setembro de 2021, quentinha, ó. Justiça do Distrito Federal tranca mais uma ação penal contra o ex-presidente Lula, em decorrência da proibição do uso de provas ilícitas por derivação, ou seja, não se questiona se ele realmente é culpado ou não. Vai se questionar como arrumar as provas e aí anula a sentença. Então, meus irmãos, diante de uma coisa dessa, onde se prende um ladrão de galinha, onde se prende uma pessoa por ter dado a sua opinião e ao mesmo tempo se solta pessoas comprovadamente culpadas, pessoas que realmente prejudicam o país, porque eu já disse, um cara, quanto maior ele for, principalmente quando se trata de política, mais pessoas ele prejudicou. Tá faltando verba no hospital? A culpa é desses caras. Não tem saneamento básico na sua rua, tá gerando doenças? A culpa é desses caras. Aí solta os grandão, os verdadeiros tubarões e prende o pequeno. Então, esse movimento, muita gente pode ter sido influenciada pelo Bolsonaro, mas eu só peço a Deus que ele tome uma proporção verdadeira. Que as pessoas percebam, olha, o caminho é esse aqui. Não é depender de política, é depender de nós mesmos. É nos fazer ouvir, eles entenderem, ou vocês fazem do jeito que a gente quer, de forma limpa, justa, clara e democrática, ou simplesmente nós paramos o Brasil. Tem que ser assim, meus irmãos. Tem que ser assim. Eu não sou bolsonarista, não estou aqui falando para que bolsonaristas se inscrevam no canal. Eu sou patriota. Se você quer saber o que eu penso, tem os nossos vídeos aqui. Só é você olhar, nós defendemos as ideias do Dr. Enéas. Patriotismo. Na minha opinião, o Bolsonaro está muito longe disso. Digo e repito, eu sei que a maioria dos bolsonaristas não gostam de ouvir isso, mas eu penso que Bolsonaro só está encabeçando esse movimento para se defender. Ele sabe muito bem que o STF está indo para cima dele e da família, e ou ele ou os filhos vai acabar sendo preso. Então, acuado, ele está tomando essa atitude. Não tem mais como dialogar. O STF, inclusive, nem queria dialogar mais com ele, agora já estão com a ideia, não, vamos conversar de novo, deixa passar aí as manifestações e a gente volta a conversar. Acredito que pelo menos o impeachment de 2 ministros desse ele vai querer. Eu acredito nisso. Aí vai ter que esperar para ver, mas no Bolsonaro eu não confio em nada. Nada. Eu tenho esperança no povo, esse sim, do povo despertar. É por isso que a gente vem fazendo os nossos vídeos, para que as pessoas percebam o caminho que a gente deve seguir. Cada vez que a gente se aprofunda nas pesquisas, nos movimentos globais, que inclusive eu já falei para vocês aqui, tem um movimento global interessado em trazer de volta à esquerda. Já fizeram isso na Argentina, fizeram isso lá nos Estados Unidos. Ninguém sabe se foi realmente o povo que escolheu. Ainda mais aqui no Brasil, que você vê um Lula não conseguir juntar 20 pessoas, as carreatas que o povo faz para ele é para chamar ele de ladrão quando ele vai chegando nos estados. Nas portas de entrada das cidades, o pessoal se junta para chamar ele de ladrão. Ele, para tomar um banho com a namorada, ele teve que fechar uma praia, devido a tantas pessoas revoltadas com o que ele fez. Porque quanto mais a justiça diz que, vamos anular suas condenações, sem provar que ele é inocente, questionando-se como arrumou as provas, ao invés de provar a inocência, mais revolta a população. O povo não é mais tão ignorante quando dependia só da mídia. Você veja, por exemplo, essas imagens que eu mostrei para vocês e vocês estão vendo aí. Elas foram feitas por pessoas comuns como eu e você. A mídia, Rede Record, Rede Globo, cadê eles? Eles estão tentando manipular ainda, dizendo que o movimento não é tão grande, que os caminhoneiros não iam aderir. Tá aí, ó, caminhoneiro aderiu. Quando chegar as motos, não vai caber tanta gente aí. O negócio tá tomando uma proporção que ninguém nem sonhou com isso. Então o Brasil tá parando, meus irmãos. O povo não aguenta as coisas como estão mais. E aí a gente lembra também, né, uma coisa que revoltou ainda mais a população, foi eles não ter aprovado o voto impresso. Eles sabiam que era vontade unânime do povo, queremos o voto impresso, e os caras disseram não. Então você vendo esse movimento que está acontecendo lá fora, que não acontece de forma mágica, tá aí a prova, nós podemos fazer muitas coisas, muita coisa para atrasar o plano da elite. Eles não fazem nada de forma mágica, eles fazem agindo, eles fazem comprando um, comprando o outro, e se nós ficarmos em cima desses caras, fica mais difícil deles agirem. Então,
Quando a gente vê uma matéria como essa aqui, meus irmãos, que diz o seguinte, ó, matéria do Datafolha. Lula lidera a corrida eleitoral de 2022 e marca 55% contra 32% de Bolsonaro no segundo turno. Outra matéria, Lula venceria Bolsonaro no segundo turno em 2022, diz nova pesquisa. Mais outra matéria, Lula vence Bolsonaro no primeiro turno das eleições de 2022, diz pesquisa Vox Populi. Então, imagine você estar lá na cadeira e ver uma coisa dessa sabendo que isso não se retrata nas ruas. Eu mostrei para vocês, aqui eu estou no estado de Pernambuco, no Nordeste, Agreste, inclusive. Bolsonaro veio pra cá e as ruas lotaram. Não tinha nem como você andar aqui. Se você quisesse andar na cidade, você tinha que ir a pé de tanta gente que tinha. Teve que se fechar até rodovias, meus irmãos. Isso no Nordeste, que era o berço eleitoral do PT. E se aqui tá assim, aí eu pergunto a você, como é que tá São Paulo? Como é que tá as grandes capitais do Brasil? É óbvio que tem alguma coisa errada nessas pesquisas. Agora, você pode até dizer, que se dane pesquisa, pesquisa não ganha eleição. Meus irmãos, mas elas abrem uma proporção, elas abrem uma brecha em um sistema onde eu forneço e eu mesmo confiro e eu mesmo dou o resultado. Você sabe do que eu estou falando? Ela fornece na minha cabeça fantasiosa uma vantagem de pelo menos 30% nos votos. Eu penso assim, que se Bolsonaro tivesse 100 votos e Lula tiver 60 votos, com uma pesquisa dessa, Lula consegue se eleger. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer, meu irmão? Eu não posso ir muito além disso, porque hoje tudo é crime. Mas eu imagino isso. Aí o camarada vai se sente prejudicado, tenta recorrer, não consegue, porque eles mesmos fornecem, eles mesmos contam. Vai pro Supremo e ele diz negado. Você perdeu e ponto final. É isso que o brasileiro quer? Eu tenho certeza que não. E por isso é que esse movimento tá ganhando tanta força. Então, meus irmãos, como eu disse pra vocês, tudo pode acontecer, inclusive uma intervenção militar, sim. Eu mostrei pra vocês que o exército já tá acampado pelas proximidades nesses últimos dias. E eu acredito que a única coisa que falta para eles entrarem é um confronto. Inclusive a polícia ter aberto a passagem aí, como eu mostrei no começo do vídeo, foi proposital. Eu mostrei justamente para fazer essa ligação agora. Eu acredito que o exército está observando, tem gente do exército no meio dos manifestantes, isso é o que eu penso, sem prova nenhuma. Mas pelo que eu já mostrei de matéria, vídeos, com o exército acampado nas proximidades, com o apoio declarado das forças, das 3 forças, ao Bolsonaro, eu penso que, havendo um confronto entre a polícia e manifestantes, o exército vai entrar com legitimidade e aí vai ser feita a intervenção militar, sim. É assim que eu vejo, meus irmãos. Vamos orar a Deus principalmente para que tudo acabe na paz. Já é feio, já é ruim. Quando é nação contra nação, imagine filhos da própria nação uns contra os outros. Ninguém quer isso. Eu vejo que esse povo, tudo que quer mesmo, é um país mais digno, é um país melhor, é um país mais justo. E esses representantes do povo deveriam levar sempre em consideração a vontade desse povo. Eu, sendo um desses ministros e vendo a repercussão no meio do povo tão negativa, eu mesmo pediria para sair. Só que esses caras fazem justamente o contrário. Aí é que eles ficam por pirraça. E aí você vê que não existe boa vontade. Enfim, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Vai vir muita coisa durante o dia. Amanhã, se Deus quiser, logo cedo estaremos aqui. Eu deixei para fazer esse vídeo agora 9 da manhã de 7 de setembro de 2021. Justamente para a gente pegar essas imagens por completo. Deixa aí a sua opinião sobre o que está acontecendo, meus irmãos. E fala sinceramente, esquece Bolsonaro. Você acha que o PT poderia trazer algum benefício para o Brasil? E aí eu fiz a pergunta e vou responder como um de vocês. Eu não sou formador de opinião, eu sou mais um de vocês. Na minha opinião, a pior coisa para o Brasil que pode acontecer é a volta do PT. E o sistema está todo pronto para fazer isso se tornar possível, independente da vontade do povo. Isso é o que eu penso como mais um brasileiro como você. Não formador de opinião, não, porque o cara... Não, como você. E por isso mesmo eu gostaria de saber também a sua opinião. Você concorda, você discorda? Deixa aí, meus irmãos, a tua opinião. Ela será sempre respeitada e de muito valor para mim nesse canal. Fiquem todos com Deus e a gente volta amanhã, se assim Deus permitir, com os principais pontos dos acontecimentos de hoje. Fui!